Muito bem, Angélica. Tudo bom, Angélica? Minha filha tem 12 anos, ela tem rinite, bronquite, sempre tem crises de cansaço, chegando ao ponto de ir para o hospital tomar oxigênio. Olha, Angélica, é, essa idade é perigosa, hein, Angélica? É perigosa essa idade, hein? Muito perigosa. Crianças que têm crise de cansaço podem ter saturação baixa nas crises. Quais os riscos de uma crise de cansaço? Angélica, é grave, Angélica. Deixa eu explicar para você. A gente não eu já tenho quantos anos já de formado? Né? Mais de 20 anos de formado. E uma coisa que no curso lá de pós-graduação, especialização, o professor Luiz Werber Bandeira, que foi o primeiro curso de alergia do Brasil, primeiro curso de alergia do Brasil, primeiro serviço de alergia do Brasil, fundado pelo professor Oliveira Lima na década de 50, 60, foi da Santa Casa, onde eu tive a oportunidade de me formar sob a supervisão do professor Luiz Werber Bandeira, que foi aluno do professor Oliveira Lima, né? E uma coisa que a gente grava muito, né, que o professor Bandeira falava muito isso, e que eu levei isso para o resto da minha vida, é o seguinte: criança, presta atenção, criança pequena, dá mais crises, mas as crises são menos graves. Não é que você precisa não levar para o médico, você tem que levar para o médico, tá? Mas criança pequena está sempre dando crise de asma, mas as crises elas acabam sendo menos graves. Quando a criança começa a evoluir, quando ela começa a se tornar adolescente, provavelmente pela interação dos hormônios sexuais, né, pela interação que fazem os complexos imunes, que antigamente a gente não sabia muito bem, mas hoje a gente sabe que o hormônio sexual ele potencializa a resposta imunológica. Então, quando inicia a puberdade, o adolescente, né, pré-adolescente, 12 anos e adolescente, tem menos crises de asma, mas quando tem, ela vem avassaladora. E pode matar, Angélica. Desculpe ser bastante contundente, firme no que eu vou falar, é objetivo, mas uma crise de asma em adolescente é muito mais grave do que uma criança pequena. Não que uma criança pequena não tenha que ter toda uma abordagem médica, tá? Porque isso não é... Sempre vai existir uma exceção para a regra, tá bom? Então, você que está ouvindo esse vídeo, se porventura você tem uma criança pequena com asma, você tem que sempre levar no médico. Mas o que deixa os médicos de cabelo em pé são adolescentes com crise de asma. Isso deixa o médico preocupado, mais do que adulto, por incrível que pareça, né? Porque por causa dessa questão do afloramento dos hormônios sexuais e essa potencialização desses hormônios induzindo uma resposta imunológica alérgica àquele paciente, as crises acabam sendo muito mais graves. Então, Angélica, o que você precisa buscar muitas das vezes, é um tratamento multidisciplinar. É procurar o alergista, é procurar o pneumologista, porque o pneumologista ele é excelente. Eu sou muito grato, inclusive que eu tive um problema pulmonar em 2014 e fosse um pneumologista de excelência que me atendeu, realmente podia hoje ter morrido. Tá? O professor Barros Franco me atendeu, aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sou muito grato. Mas o pneumologista ele tem visões mais para o pulmão e muitas das vezes um paciente que sofre de asma, né, ele, bem na verdade, ele precisaria também de uma avaliação de um alergista. E o alergista ele pode iniciar o processo de sensibilização com o uso da imunoterapia. Imunoterapia, então uma avaliação multidisciplinar com alergista, com pneumo, com fisioterapeuta, né, ou seja, com uma equipe realmente completa é muito importante, principalmente nessa idade, porque a avaliação do nariz, a avaliação dos seios da face, da garganta, dos ouvidos, a avaliação do pulmão em si, a avaliação do estômago, muitas vezes um gastro também, para ver se o paciente não está tendo a possibilidade de refluxo, esse refluxo por sua vez piorando o quadro de asma. Tudo isso é muito importante porque um adolescente é um cristal, principalmente aquele adolescente que tem asma. O adolescente tem que ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação. O controle de ambiente tem que ser muito bem feito. Nós temos uma playlist sobre controle ambiental, assista a playlist inteira. E a avaliação da rinite, porque como a gente sempre fala, a porção mais externa do nosso pulmão é o nariz, entendeu? Então se o seu nariz ele não está muito bem tratado, não adianta você tratar o pulmão, você tem que tratar o nariz com o pulmão sempre. Tirar o processo inflamatório nasal, tirar o processo inflamatório dos seios da face, tirar um possível quadro de gotejamento pós-nasal, entendeu? Tirar o processo de faringite crônica, tirar o processo de refluxo, gastrite, refluxo, e tirar o processo inflamatório pulmonar também. Tá bom, Angélica? Então, assim, não brinca com isso, tá, Angélica? Aqui quem está falando é um pai que
tem filho também, tem um filho da idade da sua filha, o Marcelinho, tem 12 anos. Então eu sei a angústia que a gente sofre. Então não brinca com isso. Pré-adolescente e adolescente complica muito mais, tem menos crise, mas complica muito mais e as complicações às vezes podem ser fatais. Tá bom? Espero ter te ajudado, Angélica. Obrigado aí por você perguntar. Obrigado.